Olá, eu sou a Karen Montija e essa aqui é uma aula, uma troca, um encontro, uma conversa sobre acessibilidade cultural. Eu vou começar esse vídeo falando sobre o aprendizado do encontro. Por quê? Eu vou falar de acessibilidade cultural, mas eu clinicamente não sou uma pessoa com deficiência, né? E eu aprendi com a Camila Alves, esse nome é bem importante na minha vida, aprendi uma metodologia de que a gente deve trabalhar com pessoas com deficiência e não para pessoas com deficiência. Então eu preciso citar, além do nome da Camila, outros nomes que me formaram e que me inspiraram a fazer um trabalho com acessibilidade cultural. Então eu estou falando da Amanda, do Gustavo, da Camila, do Guilherme, do Bruno e do Cláudio. Então fica aqui desde já o meu agradecimento. E falando em Camila e falando nesses outros nomes, vale a pena eu dizer para vocês que esse trabalho não é um trabalho da Karen. É um trabalho feito por muitas pessoas, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, mas de uma maneira integrada. Então não é tudo que eu vou mostrar aqui não é de minha autoria, são diversos teóricos, diversos educadores. E o recorte que eu vou fazer é sobre acessibilidade cultural em exposições de artes visuais, tá? Então o nosso vídeo é direcionado a educadores, professores, mediadores culturais, agentes culturais, pessoas que trabalham com acessibilidade, especificamente criando materiais, placas táteis, maquetes, audioguia e mais para quem quiser. Mas o nosso foco, o perfil de público que a gente gostaria de atingir é esse. Eu vou apresentar em 2 momentos o nosso conteúdo, tá? Primeiro, eu vou falar sobre os desafios do atendimento ao público com deficiência em instituições culturais. E num segundo momento, eu vou apresentar uma proposta de como a gente pode facilitar esse atendimento, né? Em como que a gente pode criar um atendimento melhor às pessoas com deficiência nos espaços culturais, nas instituições culturais, tá? Então, para esse primeiro momento, que são os desafios no atendimento ao público com deficiência, eu começo falando sobre a pouca presença desse perfil de público nas instituições culturais. Isso devido a diversos fatores, devido às condições econômicas, arquitetônicas e ao despreparo da própria instituição em receber esse perfil de público. Então é aquela velha história que educador que trabalha há muito tempo em instituição cultural sabe, né? Por que eu vou contratar vou ter um gasto com intérprete de Libras, se a comunidade surda não frequenta a nossa instituição, né? Na verdade, o pensamento tem que ser o contrário, né? Eu preciso ter o intérprete de Libras justamente para a comunidade se sentir convidada a estar nesse espaço de arte, né? Então, essa pouca presença não significa poucas pessoas, significa pouco preparo para recebê-las. Um outro desafio diz respeito ao atendimento a escolas, grupos inclusivos, ou que se dizem inclusivos, né? Aonde, por exemplo, eu vou receber um grupo escolar e eu tenho um aluno que é autista. Então, eu faço todo um atendimento para o público sem nenhuma deficiência e aquela criança autista fica em separado, tendo um atendimento em separado como professor. Será que não existiria uma proposta que a gente possa fazer com que eles fruam obra de arte juntos? Será que não existiria uma forma da gente fazer essa integração muito melhor? Porque a próxima questão, o próximo desafio que eu trago aqui é justamente sobre os materiais que a gente cria enquanto educador para o público com deficiência, né? Então eu vou receber um visitante cego e com uma família vidente. Eu acabo criando um material só para aquela pessoa que não vê. E o restante do grupo eu vou manter um atendimento comum. Então você percebe, tudo acaba fazendo com que não haja uma integração, uma troca de experiências entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiências. Não sei se está ficando claro para vocês, né? Mas isso é uma grande dificuldade que a gente tem trabalhando com acessibilidade cultural. E também a gente acaba
caindo num lugar muito de fazer um trabalho assistencialista ou infantilizado. Um público, por exemplo, que tem alguma deficiência intelectual, cognitiva, a gente faz um atendimento muito capacitista, né? Capacitista é aquele atendimento um pouco preconceituoso, né? Onde a gente não considera as potências da pessoa com deficiência e só percebe no que falta, né? Isso também eu aprendi com a Camila Alves, né? A Camila Alves, que é educadora, psicóloga e pessoa com deficiência, né? A Camila, ela não vê. E ela me ensinou muito isso, assim, o quanto às vezes ela chega em alguns lugares e as pessoas querem suprir tanto a falta dela de não ver, que acaba fazendo esse atendimento bastante infantilizado e capacitista, né? Isso é uma outra dificuldade que a gente encontra. E aí é muito importante a gente fazer uma diferenciação do que é informação e do que é experiência estética com a arte, para a gente não cair nesse lugar capacitista, para a gente não cair nesse lugar assistencialista, né? Se eu sou uma educadora de um espaço cultural, trabalho numa exposição de artes culturais, eu preciso ter muito claro na minha cabeça que existem tipos de acessibilidade. Então, existe a acessibilidade física, arquitetônica, que diz respeito a elevador, piso tátil, rampa. Isso é uma acessibilidade. Depois existe a acessibilidade informacional, comunicacional, que diz respeito à informação. Aquilo que eu estava falando para vocês. O que é essa informação? O que é quem fez aquela obra de arte, como que fez, quando que fez, em que movimento artístico que fez. São as informações. À direita temos isso, à esquerda temos aquilo, né? Na parte inferior, no primeiro plano, enfim. Informação é o que está dado, tem a ver com a forma. Aí existe, segundo a autora Virginia Kastrup, que é um outro nomezinho que eu gostaria que vocês lessem, para quem tem interesse, lessem bastante a respeito. A Virginia, ela fala que existe uma terceira acessibilidade, que envolve a acessibilidade estética, acessibilidade para a experiência estética. Então, se a informação é o que está dado, tem a ver com as formas, a acessibilidade estética tem a ver com o sentimento, com aquilo que a gente sente. Então, vamos por partes, né? O que é experiência? Experiência é aquilo que nos atravessa. Não é tudo que a gente vive, porque às vezes a gente vive as coisas meio que no automático, a gente não reflete sobre aquilo, a gente não frui direito aquilo, né? Então, a experiência é aquilo que nos atravessa. E estética é a qualidade dessa experiência. Então, por exemplo, eu posso ter uma experiência dramática, cômica, eu posso ter uma experiência festiva, eu posso ter uma experiência aterrorizante. Isso é experiência estética. E eu posso sentir tudo isso numa exposição de artes visuais. A acessibilidade informacional, ela não chega na dimensão da acessibilidade estética. Tá dando mais ou menos para entender? A acessibilidade informacional, ela trata da forma da obra, dos dados da obra. E a acessibilidade estética, a acessibilidade para a experiência estética, ela trabalha com o que a gente sente, as nossas percepções. Ela é mais subjetiva, mas ela também é muito corporal. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês, que é sobre quais estratégias que a gente pode pensar, né? Que a gente pode executar para melhorar essas dificuldades, esses desafios, enfrentar esses nossos desafios. A palavra eu acho que é enfrentar esses desafios, né? Então eu só queria fazer aqui um parênteses dizendo que para quem quiser saber mais sobre experiência estética, eu aconselho ler o autor John Dewey, o livro Arte como Experiência, e quem quiser saber mais sobre experiência, o Jorge La Roça também, e quem quiser saber mais um pouco sobre acessibilidade cultural, leia e se experimentássemos mais de Camila Alves, e também ler diversos textos, diversos livros da Virginia Kastrup, tá bom?
Então a nossa pergunta, o nosso foco aqui é responder: como construir um caminho mais integrador entre os perfis de públicos da mediação cultural, considerando as diferenças e a forma que cada pessoa interage no mundo? Então vamos lá. Qual que é a nossa proposta para esses problemas, para essas situações? Foi aí que eu estruturei uma proposta que se chama PAI, que é a Proposta de Acessibilidade à Experiência Estética. Então, quando eu falar PAI, é sobre essa proposta que não é, de novo, não é uma autoria minha, ela é feita a muitas mãos, né? Ela é feita coletivamente por educadores, com e sem deficiência, onde a integração de fato aconteceu. Então, vamos lá. Primeira coisa, estudar experiências positivas e históricas de outras instituições culturais, porque elas existem. Buscar a autonomia do público com deficiência nos espaços culturais. Criar uma proposta que contribua com a experiência estética do visitante com deficiência nas exposições de arte. Criar materiais que todos possam interagir. Então, lembrar daquilo, né? Não pensar, a pessoa é cega, eu vou criar um material para o cego. Não, eu vou criar uma proposta tátil, por exemplo, para todos. E aí, o foco que a Camila muito me ensinou é que a gente precisa pensar no corpo desse visitante. Como que eu crio uma proposta acessível para o meu visitante? Se, por exemplo, né, vem lá que existe um visitante que é autista e vai vir visitar a exposição de artes visuais. É todo um espectro, né, que existe no autismo. Então, como que eu vou preparar especificamente para essa pessoa? Não, eu vou pensar no corpo, porque aí o corpo é todo e qualquer corpo. Eu penso no que a pessoa tem de potência e não na falta, né? Isso é muito importante a gente repetir diversas vezes para a gente ir incorporando. E além de trabalhar com o corpo, além de pensar no corpo, a gente pensa materiais com expressividade. O que é essa expressividade? Tem a ver com a experiência estética, porque, veja bem, eu vou falar agora especificamente com a deficiência visual, né? Como a gente fala que a gente vai transformar uma exposição de artes visuais acessível, rapidamente as pessoas pensam em tornar uma obra de arte acessível fazendo uma maquete dela, fazendo uma placa tátil dela, bidimensional. São materiais importantes, né? Eu aprendi com a Camila que são materiais muito importantes, mas são materiais que atendem à acessibilidade informacional. Então eu tenho uma pintura de uma mulher que tá chorando e tá batendo um vento nos cabelos dela e tem uma cadeira no canto. Se eu fizer uma placa tátil disso, eu vou entender que é uma mulher que está chorando, que tem o cabelo esvoaçante e tem uma cadeira ali no canto ao lado dela. Mas será que eu vou entender a solidão que essa mulher está sentindo ou a saudade que ela está sentindo? Tá entendendo a diferença entre informação e expressividade, que é a experiência estética? Então, as placas táteis, as maquetes, elas são extremamente importantes para a acessibilidade informacional. Mas para atingir a experiência estética, a gente precisa de uma outra coisa. E aí que entra o educativo, aí que entram os educadores. Os educadores precisam criar, eles precisam ter espaço para criar, para fazer a inversão disso que está dado. Então, vamos apostar na criação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, prático, para vocês verem do que eu estou falando. Vocês estão vendo aí uma obra que se chama O Pintor e a Modelo, de Pablo Picasso, uma obra que estava na exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. Pois muito bem. Faz de conta que todos nós aqui somos educadores do CCBB, que foi onde essa exposição aconteceu em 2015, e a gente quer fazer uma exposição acessível. Então, a gente já começa a pensar nas pessoas com baixa visão, porque justamente são essas as pessoas que mais desafiam as exposições de artes visuais. Pois muito bem, eu preciso pegar essa obra e pensar na essência dela. De primeira, a gente sempre quer fazer uma placa tátil ou uma maquete, que eu posso fazer. Mas como eu disse, eu vou informar que tem um homem com um cavalete pintando uma mulher nua que está com a mão no chão. É a informação. Mas será que eu vou conseguir entender essa deformação que o cubismo traz? Será que eu vou conseguir entender a essência dessa obra com uma placa tátil ou com uma maquete? Então,
Os educadores que eu trabalhei como coordenadora educativa, nós criamos o seguinte: se a gente tem que partir do corpo, por que não criar adereços, acessórios, que eu consiga com o meu corpo sentir a diferença, vocês estão vendo aí, a diferença das proporções desse corpo humano. Então, vocês veem aí uma mulher com o braço da modelo, né, também comprido, quase chegando no chão, esse cotovelo que não dobra, esse pé maior e pesado. Então aqui a gente não está usando só a textura como um elemento tátil para reconhecimento de uma obra. A gente está trabalhando o corpo inteiro da pessoa e trazendo peso, trazendo textura, trazendo temperaturas diferentes para fazer a pessoa interagir com o pintor e a modelo. Porém, essa foi o primeiro material que a gente construiu, então ele ainda está muito próximo da pintura. A gente começou a pensar que a gente precisaria se afastar um pouco de fazer um material acessível que fosse fidedigno à obra, porque a gente nunca vai conseguir fazer uma réplica de uma obra, nunca vai ser a obra uma réplica, né? Nunca vai ser a obra. Então a gente começou a pensar e a gente pensou o seguinte: vamos se afastar um pouco de reproduzir a obra e vamos tentar criar com a essência que a obra tem. Como, por exemplo, na exposição da Patrícia Pitinini, uma artista australiana, como vocês estão vendo aí. Vejam, a gente tem aí duas esculturas de seres híbridos, meio animais, meio seres humanos. Era uma exposição que não podia ser tocada. Aí a gente parou para pensar, bom, vamos fazer uma réplica e maquete dessas esculturas? Então, mas uma réplica, uma maquete da escultura vai trazer a forma da escultura. Mas qual é a essência da escultura? É a forma? Não. Era sobre a engenharia genética. Era sobre essas experiências, essas mutações genéticas que podem acontecer durante o gerar de uma criatura. Então essa é a essência. E aí eu mostro para vocês que o educativo, inclusive foi o Bruno Lourenço que teve essa ideia, eu gosto de dar nome, quando eu consigo lembrar eu gosto de dar nome. Ele falou, cara, e se a gente construísse umas órteses que a gente colocasse no nosso próprio corpo pra gente passar por uma mutação genética no nosso próprio corpo. E aí entra a textura, e aí entra os pesos, e aí entra... Claro que fica um lugar mais lúdico, que é bacana, mas a gente ficou pensando que funcionaria pro conceito da exposição, né? Pro conceito da exposição, a gente conseguiria mediar legal os conceitos da artista Patrícia Pitinini. Mas aí a gente tinha mais uma questão que era um material muito lúdico, muito de brincadeira. Então a gente foi para uma terceira proposta. Vocês estão vendo que a gente vai evoluindo. E aí, da própria Patrícia Pitinini, na exposição da Patrícia Pitinini, a artista, além de mutação genética, engenharia genética, ela falava muito sobre fecundidade, sobre o gerar desses seres, né, diferentes. Então eu lembro de um vídeo em que era uma moça, uma jovem grávida, que deu luz a 8 serizinhos híbridos, meio porquinho, meio ser humano, sabe? Então tinha muito essa coisa do gerar, muito essa coisa da gestação desse novo ser, da maternidade. E aí, a Jéssica Policastri, que foi também educadora do CCBB de São Paulo, ela inventou isso aí que vocês estão vendo na tela, que é, a gente fez uma instalação de um útero. Então vocês veem aí vermelho, com um puffzinho que as pessoas podiam sentar, ficar em formato de feto, inclusive, se quisesse. Aí na imagem, como vocês estão vendo, é uma mãe e uma filha, nesse espaço quentinho, apertado. E tinha um som de um coração batendo, um som aquoso, blum, blum, e um chiado. Shhh. Por que desses sons? Esses sons são os sons que o bebê escuta na barriga da mãe. Então a gente de fato fez um útero. E aí a gente fazia ali toda uma mediação para explicar o interesse da artista, para falar dessa essência da artista. Então
as pessoas entravam nesse útero e saíam se questionando se elas queriam que alguma coisa mudasse no corpo delas, se elas voltassem para onde tudo começou, como elas nasceriam novamente. Então perceba que aí a gente descola totalmente do que é a escultura, do que é a obra da Patrícia Pittini e cria uma outra coisa. Inclusive a Patrícia viu o útero e ela falou que ela achou incrível. Eu lembro muito dela falando amazing, amazing, porque ela gostou muito. Ela falou, vocês entenderam a minha obra, entenderam a obra na minha essência, não reproduziram a obra. E aí, no útero, cabia uma pessoa autista, uma pessoa cega, uma pessoa surdo-cega, uma pessoa com alguma deficiência intelectual, porque ali envolvia temperatura, tato, audição, certo? Envolvia tudo. Tudo isso estava presente para viver essa experiência, né? E agora a gente chega numa das propostas que eu mais gosto, que é dessa obra que se chama Enxame de Dirigíveis, do Hector Zamora, da exposição Hector Zamora Dinâmica Não Linear, também no CCBB São Paulo, em 2016. O que esse artista criou? Ele criou uma história de que existia um enxame de dirigíveis invadindo a cidade de Veneza, próxima ali da data da Bienal de Veneza. Então, primeiro ele entala um dirigível onde acontecia a Bienal de Veneza, é inflável, né? E ele começa a criar imagens como postais, fanzines, com essas imagens dos dirigíveis invadindo a cidade. E por alguns instantes conta-se a lenda, né? Porque virou uma lenda urbana. Conta-se que alguns jornalistas chegaram a divulgar isso e dizer assim, nossa, vai ter uma invasão de dirigíveis na cidade de Veneza e tal. E aí eu te pergunto, fazer uma maquete com os dirigíveis invadindo Veneza, eu ia chegar na essência da obra? Tá, Karen, antes então me diz qual é a essência da obra. A essência da obra, na verdade, é uma fake news, né? Porque ele cria uma fake news para todo mundo poder acreditar que vai existir um enxame de dirigíveis invadindo Veneza. Então a grande história aqui não é exatamente o dirigível, não é exatamente o enxame, mas é a fake news. Se eu fizesse uma maquete ou uma placa tátil traduzindo a imagem, tentando ser o mais fiel possível dessas imagens, a fake news, que é a expressividade da obra, ia passar desapercebida. Então o que o Educativo criou lá no CCBB de São Paulo em 2016. A gente fez de papelão um dirigível, que virou uma cabine. As pessoas entravam dentro, e vocês estão vendo aí que tem uma mulher falando no microfone, né? Porque tem uma educadora do lado dela, a educadora perguntava, você gostaria de um enxame de quem invadindo a sua cidade? Cria você a sua fake news? Então fazia o público passar pelo próprio processo que o artista passou. Então a pessoa respondia, um enxame de hambúrgueres. Então ela falava no microfone hambúrguer. E aí, por uma programação de computador, a gente captava o som que aquela pessoa, que aquele visitante fez e fazia um enxame sonoro. Como se fosse aquele enxame de abelhas, mas era um enxame sonoro com o som, com a resposta do visitante. Então ficava hambúrguer, 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 e ia embora. Então a pessoa criava e vivia a sua própria fake news. E a gente também tinha a versão em Libras, que a pessoa podia soletrar a sua resposta e aí no vídeo aparecia um enxame da resposta da pessoa em Libras, também na língua de sinais brasileiras. Então, brasileira. É sobre isso, é sobre o criar e sem ter medo de criar, respeitando a essência da obra de arte. Quer tentar agora fazer junto comigo? Vamos tentar fazer agora juntos. Vamos tentar, nessa exposição aqui, mais recente, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a Mina de Ouro de Serra Pelada, do Sebastião Salgado. Exposição que inaugurou em 2019, no Sesc Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e ainda acontece pelos Sescs e está atualmente no Sesc Santos. Então, por isso que eu vou trabalhar com ela. Então, vamos ver a imagem primeiro. Vocês estão vendo aí que tem uma imagem de uma cratera, de um buraco, onde muitos pontinhos que são pessoas, milhares de pessoas, estão subindo uma escada gigantesca. Eu vou mudar de foto para a gente ver um pouco mais. Olha o tamanho da cratera. Olha a quantidade de pessoas
E aí, finalmente, a gente dá um zoom nessa cratera e a gente vê um homem carregando aqui no pescoço um saco. E aí eu informo para vocês que tem 30 quilos de cascalho, de terra, de pedra, que ele carrega, retirando dessa grande cratera. Essa é a história da mina de ouro de Serra Pelada que o Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, registrou. Serra Pelada aconteceu na década de 80 aqui no Brasil, no sudeste do Pará. E é ainda a história do maior garimpo a céu aberto do mundo, um garimpo de ouro, aonde mais de 50 mil homens foram de maneira autônoma para esse garimpo para tentar a sorte e conseguir uma pepita de ouro. Mas veja, eu vou passar aqui algumas fotos, né? É criança, é idoso e é totalmente insalubre a forma que essas pessoas trabalham, carregando esse peso nas costas. Então, não é uma história engraçada, não é sobre fake news, não é um registro histórico e dramático que essas pessoas viveram em Serra Pelada. Olha quantas fotografias, quantos retratos o Sebastião Salgado fez com esse saco nas costas, que eram chamados de formigas, essas pessoas que carregavam esse saco nas costas. E aí, vamos lá. Você é educador do SESC, você vai criar uma ação de acessibilidade para mediar essa obra. Então, pensem sobre os elementos que se repetem na obra, pensa o som desse lugar, pensam como eles deveriam viver, esses garimpeiros, se o local tem cheiro, se o local tem barulho, se o local tem temperatura, se no local as imagens são dramáticas, se elas são cômicas. Então você começa a se fazer perguntas e conversar com essas obras, e estude bastante as obras, para você entender qual que é a essência dela. Nessa exposição tinha uma maquete que eu fui mediar para um visitante cego. Ele sentiu a maquete e entendeu que se tratava de uma cratera, entendeu que se tratava de milhares de visitantes, ele entendeu tudo, o que foi ótimo, mas a gente resolveu criar uma outra coisa, inclusive quem criou isso foi o Pedro Orlando, me lembro muito bem, esse educador, que criou uma outra coisinha para trazer a dramaticidade para aquela exposição. Você faz ideia do que seja? Ele fez, né? Ele executou uma ideia da gente trazer sacos pesados com 30 quilos para as pessoas poderem carregar. Então a gente está falando de peso, a gente está falando de ritmo, a gente está falando de dramaticidade, né? Uma coisa é você dizer que os sacos pesavam 30 quilos. Ou fazer uma placa tática, uma pessoa carregando um saco de 30 quilos. Ou fazer uma maquete, uma escultura de uma pessoa carregando um saco de 30 quilos. Outra coisa é você, com o seu corpo, tentar levantar esse peso. Claro que ficou inviável 30 quilos para a gente transitar pelo SESC. Então a gente resolveu dividir em 3 sacos de 10 quilos. E ainda assim, 10 quilos era muito complicado para a gente levantar. Então veja, uma atividade totalmente barata, acessível, fácil de fazer e que crianças, adultos e pessoas com deficiência carregavam, levantavam e comentavam, né? Eu lembro até hoje de uma visitante cega que disse: eu não acredito que eles andavam com isso no ombro e subindo aquelas escadas íngremes. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu no Brasil. E nesse dia e nessa hora eu vi o quanto trabalhar peso, não é só a textura que a gente trabalha, ou o tato da mão. Vamos trabalhar o corpo inteiro, vamos trabalhar todos os nossos sentidos, né, com propostas que são multidisciplinares, porque, inclusive, a Virginia Kastrup fala que um bom trabalho feito para visitante cego vai atender a uma diversidade enorme de outros públicos. E aí, fazendo para o corpo, também atende surdos, pessoas com deficiência intelectual, autistas, enfim. Eu espero que com esses exemplos, né, e com essa conversa, né, tenha ficado alguns questionamentos, que algumas questões tenham sido respondidas e outras tenham sido criadas.
e espero que todos nós, educadores, possamos pensar a acessibilidade de um jeito mais criativo. Então, era esse o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!